Estamos de volta e agora eu vou conversar com a presidente da Alara, a Andréia Celtrão. E eu vou primeiro perguntar para a Andréia, para quem não conhece ainda a Alara, o que é a Alara, qual o serviço que ela oferece hoje para a população ararense? A Alara é uma entidade sem fins lucrativos que dá apoio e acolhimento a mulheres com câncer na cidade de Araras. Sim. Nós já estamos há 9 anos trabalhando e, infelizmente, muita gente não conhece a Alara. Então, nós estamos aí com esse trabalho de divulgação para levar informação, porque o câncer chega, às vezes, muito rápido e, faltando informação, a gente chega atrasado e a gente não pode chegar atrasado. Quanto maior a prevenção, maior a chance de cura, né? Quanto mais rápido o diagnóstico, maior a chance de cura, né? Isso é importante sempre a gente frisar, né, Andréia? Muito, muito. E você falou com câncer, nós estamos falando do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama, mas a Alara já estendeu para todos os tipos de câncer também, né? Você já estava me falando sobre isso. Nós damos apoio a todas as mulheres com qualquer tipo de câncer. E nós, legal falar uma coisa, nós temos um projeto da Alarinha. Nós crianças, vamos, né? Sim, a partir do ano que vem, se tudo der certo, se Deus quiser, nós vamos abrir para as crianças. Aí vai ser crianças e adolescentes, meninos e meninas. E Andréia, na sua apresentação no bloco anterior, você falou que ouviu um chamado. O que tem sido para você ser presidente da Alara e como foi esse chamado? Porque você já começou lá há algum tempo como voluntária, então conte um pouquinho sobre isso. Então, é engraçado e assim, eu sinto mesmo que é um chamado, porque a vida vai direcionando a gente para um lugar que... e assim, até vou falar com você agora, que várias vezes você falou, você vai me dar uma entrevista, e assim, eu estou aqui dando agora, e assim, pela Lara. Pois é. Que é uma coisa conspirando. Porque é uma coisa que era muito difícil para mim. E hoje eu consigo fazer e faço com o coração aberto, com amor. Eu sinto vergonha, sinto nervosismo, mas a gente se sai bem, ou não tanto, mas enfim. Se vence, né? Se vence. E é um desafio diário. Você está à frente de uma entidade que tem, não é só uma coisa, né? É muitas coisas que envolve. Mas eu sou uma pessoa muito melhor. Desde quando eu entrei na Alara, eu sou uma pessoa muito melhor. Dizem que é o segredo da felicidade, porque você sabe que você está fazendo um trabalho lá onde você está podendo levar mais um pouco de alento, de conforto para essas assistidas, e quem recebe somos nós, né? Somos. É isso. E conta um pouquinho da Alara sobre como que ela se mantém hoje, né? Porque a gente está tornando isso para as pessoas conhecerem, divulgando o trabalho dela, mas como é manter toda essa estrutura e o que ela oferece também para a população lá, para as assistidas? Então, a Alara hoje está com 9 anos, né? 9 anos. Nós temos, foi fundada por um grupo de mulheres, que entre elas estava a Dona Rosa Scanavini, a Maria Luísa, que também é uma das embaixadoras, ela também estava presente. E durante 7 anos ela viveu única e exclusivamente de doações e de ações que a gente fazia para arrecadar dinheiro. Há 2 anos entramos numa subvenção da prefeitura, mas agora está renovando o contrato, mas vai dar tudo certo da gente renovar, então nós temos essa ajuda. E aí depois dessa ajuda nós conseguimos ter funcionários. Funcionários pela CLT, tudo. Então nós temos 4 funcionárias, que é uma psicóloga, uma assistente social, uma profissional de cozinha e a administrativa. Sim. E todas as outras terapias e tudo mais que a Alara oferece é tudo voluntário.
tudo voluntário. Mais de quantas voluntárias hoje? Olha, eu não vou falar para você o número certo, sim, mas são de 35 a 42. Que porque bom. Às vezes tem uma sai por algum motivo particular e outra entra, então mas oscila por aí. Que ótimo. E cite um pouquinho dos serviços então que elas oferecem. Então, aí nós oferecemos, além das terapias integrativas, individuais em grupo, nós apresentamos assistente social. Então, temos assistência social, jurídica. Então, quando a assistida chega lá, recebeu o diagnóstico de câncer, o que a Lara faz? Direciona, ela passa pela psicóloga e depois pela assistente social. Então, se ela precisar de ajuda financeira, nós doamos uma cesta básica. A psicóloga passa a ver terapias que ela esteja precisando no momento. E aí todas as terapias. Eu posso falar que eu tenho uma colinha aqui? Alguns nomes aí pra gente conhecer. São trabalhos diferenciados, né? Acupuntura, aurículo, estética facial e corporal, massoterapia, nutricionista, psicanálise, psicologia, podologia, reabilitação, reiki. E nas de grupo tem várias também. Artesanato, bordado, costura criativa, crochê, coral, dança circular, ginástica laboral, Lia Yong, musicalidade em movimento, pilates, projeto pedagógico, pintura em guardanapo, roda de conversa, tricô e yoga. Nossa, quanta coisa! Ou seja, é um momento lá para elas de realmente de relaxar, de ser cuidada, de ser acolhida, e como você falou, elas acabam sendo felizes ali, né? Você havia citado sobre isso, né? Que elas chegam lá. Sim, e elas entram lá, elas vão fazer uma terapia de manhã, aí tem outra à tarde, elas ficam o dia todo, tem várias que ficam o dia todo, e além disso, aí enquanto elas ficam lá, a gente oferece um café da manhã e um café da tarde. Que legal. Então, estão bem assistidas mesmo, né? São. E, André, nós estamos falando agora do Outubro Rosa, né? Que tem uma programação completa de vários eventos que já aconteceram, que vão acontecer. E fala pra gente também da parte da saúde pública, que também vai estar junto com esses eventos que estão acontecendo. Sim, aproveitando, né? Isso. Que o Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde fez um horário estendido para exame de mamografia, vai estar atendendo das 7 às 7 da noite, das 7 às 19. Então, são alguns horários, algumas postos. Então, é a SF Francisco Nicola Casselli, que vai atender o mês todo. Aí, a Saúde da Mulher, que é de 6 a 10. Certo. ECF Vital Pacífico Homem, que é de 13 a 17, a USB Antônio Carlos Fabrício, que é de 20 a 24, e a UBS Oswaldo Salvador De Vitti, que é de 28 a 31. Todas esses postos vão estar atendendo até às 7 da noite. Então, corram lá, façam o exame preventivo, aproveita que tem um horário estendido e vão se cuidar. Porque a gente tem que se cuidar antes de cuidar do outro, né? É muito importante. Pessoal, agora eu vou pedir licença para vocês para dar essa super dica. Olha só essa novidade que vai transformar a saúde aqui em Araras. A HiperO2, clínica hiperbárica, está chegando na cidade, trazendo uma tecnologia inovadora no tratamento de feridas, lesões esportivas e condições que precisam de cicatrização mais rápida e segura. Com câmeras hiperbáricas individuais e uma equipe especializada, o tratamento com oxigênio puro sob pressão acelera a recuperação, combate infecções e melhora a qualidade de vida. Tudo com indicação médica. Se você sofre com feridas crônicas, pé diabético, escaras ou está em reabilitação de alguma lesão, fique ligado. A HiperO2
abre as portas em breve aqui em Araras. É mais saúde, mais bem-estar e mais tecnologia ao seu alcance. HiperO2 em breve em Araras. E Andréia, aí a gente apresentou no último bloco, né, no bloco anterior, as embaixadoras da Lara, da qual também estou fazendo parte com muita honra. E qual é o papel das embaixadoras? Explique um pouco para quem a gente está assistindo, por que a Lara criou esse projeto. Então, eu venho percebendo há muito tempo, na verdade desde quando eu entrei na Lara, que muito pouca gente conhece a Lara. Sim. E aí, assim, é indicado de uma pessoa que foi, então ela precisa de divulgação para chegar até a mulher que está precisando. E teve um trabalho de embaixadoras o ano passado, e aí esse ano a gente foi bem criteriosa ao convidar vocês, porque são mulheres que agregam, né? E o trabalho delas é divulgação, informação e também junto às ações, ações que a gente faz para divulgar, para obter recursos. Bacana. Promover a Lara, tornando tudo que é acessível para a população conhecer, né? Sim. E vamos fazer isso com muita honra também. E eu agradeço muito você ter aceitado. Obrigada. E André, agora para a gente encerrar, vamos deixar uma mensagem final para as mulheres que estão assistindo, como você pode passar algo que seja inspirador para que as mulheres possam conhecer a Lara e quem esteja enfrentando o câncer de mama também nesse momento, o que você deixaria de mensagem final? Então, eu peço não, assim, a gente tem que olhar para a gente tem que olhar para a gente cuidar dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas irmãs, mães, pais, porque a mulher quer cuidar de todo mundo. Só que ela tem que estar forte para isso, tá? Então eu peço que vocês se cuidem, se toquem, façam o exame, o autoexame para mulheres menores de 40 anos e as maiores de 40 anos é necessário fazer o exame, mamografia anualmente. Sim. E porque esse câncer de mama é o que mais consegue cura. Então, assim, não é uma sentença de morte, gente. A gente passa e a Lara tá aqui para pegar na mão. Se você tá passando por isso, se um dia acontecer, a gente pega na sua mão para passar esse vale para subir na montanha. É isso, Andréia. Obrigada. Eu que Parabéns agradeço. pelo seu trabalho. Estamos juntas nessa, né? E obrigada a vocês que nos assistiram, nos acompanharam até aqui. Esse é um programa especial do Outubro Rosa, feito para vocês com muito amor, com muito carinho e com uma mensagem de reflexão. Cuide-se, se ame, busque ajuda. Obrigada. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Atualidades, com Paulo Leone. Abordagem única e elegante, entrevistas exclusivas e uma análise apurada dos temas mais relevantes, discutidos sob uma ótica de quem une rigor jornalístico e um estilo envolvente e atual. Todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas, com reprises às 18h05, pela TV Conecta. Conexão Agro. Oferecimento Agrobiológica.
Estamos de volta e o Conexão Agro de hoje começa falando sobre um dos pilares da nossa agricultura, o MIP, Manejo Integrado de Pragas, com a entomologista Gabriela Vieira. Vamos entender como têm evoluído as novas ferramentas biológicas de manejo e as boas práticas adotadas. Olá, amigos, estamos aqui no Conexão Agro. Olá, Bruno. Olá, Rafael, tudo bom? Tudo ótimo. E hoje temos uma convidada, a Gabriela. É isso mesmo, Rafael. A Gabriela é a nossa convidada do programa de hoje, uma convidada super especial. E vamos apresentar, então, a Gabriela Vieira. A Gabriela ela é graduada em Ciências Biológicas pela UEMP e Agronomia pela Unifil, mestre em Entomologia pela UFPR e doutora em Fitossanidade pela UEL. É pesquisadora e entomologista na Juliagro e sócia fundadora na empresa Agribela Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Biológicas. Ela também é professora no programa de mestrado em Agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que é a UEMP, lá em Bandeirantes, e mais de 15 anos em experiência em manejo integrado de praga nas principais culturas, como soja, milho e cana. Então, Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Agro. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante que eu gosto tanto. Com certeza. Hoje nós vamos, então, para quem está nos acompanhando, Rafael, falar de MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, né? Então, acho que a nossa convidada de hoje, a Gabriela, pode justamente, então, falar o que é o MIP, né? Esse Manejo Integrado de Pragas. Isso aí, uma boa forma de começarmos o bate-papo. O MIP, quando a gente... Vamos pensar de uma forma conceitual, né? Então, é a integração de ferramentas, de ações, para que a gente consiga manter as pragas, ou as populações de pragas, no nível abaixo daquele nível, né, que nos traz prejuízo, que nos traz dano. Na prática, o MIP nada mais é do que tudo aquilo que a gente consegue integrar para ter produtividade, né, para não perder para as pragas ou para perder o menos possível. Esse é o nosso manejo integrado de pragas. Muito bom. E Gabriela, hoje o agricultor brasileiro, ele faz o MIP? Ele realiza o MIP? Como é que está a adoção, a cultura brasileira nessa adoção do MIP? Pensando no Brasil, claro, como esse enorme continente, né? Mas qual que é a sua visão do agricultor brasileiro? Perfeito, Rafael. É um bom ponto esse, né? Eu falo sempre, inclusive a gente começou aqui pela definição do que de fato é. Porque eu vejo que a gente ainda tem alguns pontos onde há a dificuldade de entender o que é MIP, né? Eu escuto muita gente falando assim, eu bato pano. E bater pano por si só não é fazer MIP. Ou então, eu uso biológico. Usar biológico por si só não é fazer MIP. Então, o MIP, ele é toda a integração das mais diversas ações, ferramentas, né? Então, assim, de uma forma mais objetiva. Sim, nós estamos praticando o MIP em boa parte das áreas, mas a gente ainda pode evoluir muito no entendimento da prática e na integração das ferramentas, né? Trazendo coisas diferentes para dentro do manejo integrado. Mas a gente está evoluindo muito bem, eu sou bastante otimista nesse aspecto. Até é importante, né, frisar que cada cultura tem as suas estratégias, né, de monitoramento, mas de manejo Exato. Como um todo. Você visualiza, Gabriela, com toda a sua experiência e expertise, e até por já ter passado em outras realidades, né, como o próprio Mato Grosso, né, aqui São Paulo, Paraná, há alguma cultura hoje mais avançada no MIP? E há alguma região que hoje se faz mais o MIP dentro do Brasil? Olha, eu acompanho de uma forma mais específica, né? Então, Mato Grosso, hoje atuando bastante aqui no Triângulo Mineiro, noroeste de São Paulo, Paraná também, mais para o norte, é uma área que eu acompanho bastante. Quando a gente pensa na cultura da soja, a gente tem uma adoção relativamente interessante da junção das práticas, né? E a gente vê isso nos números também, se refletindo na utilização de biológicos, hoje com novas ferramentas, feromônio e tudo mais. Um ponto que eu vejo de dificuldade, falando de soja especificamente, é justamente o monitoramento. Né? A gente tem o monitoramento, a principal ferramenta como pano de batida, e é uma ferramenta que, embora traga resultados interessantes e positivos, né? É uma ferramenta onerosa. Então, eu vejo que ainda muitos não fazem o monitoramento, que é a base para o manejo integrado de pragas. A gente não pode esquecer desse monitoramento para tomar a decisão no momento correto. Então, vejo que muitos ainda deixam de fazer
por conta, né, da ferramenta ser um pouco dificultosa. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a cana-de-açúcar, por exemplo, que é uma cultura que eu também gosto muito e acompanho diversas regiões, a cana tem ferramentas de monitoramento muito bem estruturadas. A cana-de-açúcar, os níveis de ação para as principais pragas está estabelecido. A gente tem ferramentas químicas, mas também tem muitas ferramentas biológicas, inclusive é a cultura exemplo, né, de controle biológico no Brasil e no mundo, né? Somos os maiores produtores. Então, como você bem colocou, existem essas diferenças em relação às culturas, mas a gente está caminhando muito bem. Legal. Se falando em cana, né, Rafael, acho que a broca da cana, que é uma praga de grande importância, é um sinônimo de MIP, porque você tem táticas de manejo e você tem, por exemplo, hoje armadilhas delta, que você faz monitoramento de mariposas, né, para tomada de decisão, e manejos desde o ovo até na lagarta em si, com ferramentas biológicas. Com certeza. E, Gabriela, pensando que a nossa audiência, nós temos aí desde o público de agricultores, mas também do público urbano, se puder esclarecer um pouco para essa audiência quais são essas ferramentas que existem dentro do MIP, como é que... você falou muito da integração delas, né? Mas quais são elas? Se puder dar um passo atrás e explicar, seria de grande valor. Legal. Eu vou trazer aqui, vou sugerir para quem não é diretamente da área, né, que imagine uma casa sendo construída, e a gente tem muito bem esse conceito estabelecido dentro do agro, né? Então, a gente olha para o MIP como uma construção, e eu acho que ficou muito bem ilustrado, né? Quem desenvolveu inicialmente esse conceito como uma forma de construção ficou muito bem ilustrado. Por quê? A gente começa a construção de qualquer casa, edifício, enfim, qualquer estrutura pela base. Então, hoje nós temos aquilo que é a base do manejo integrado, justamente para que a gente faça uma construção sólida. O que a gente tem na base? Nós temos o conhecimento da praga, né, identificação, e eu sou entomologista, trabalho com insetos, mas gostaria de trazer aqui também a importância e o que nós temos evoluído no MIP para doenças, para plantas daninhas, outros problemas, né, outras pragas que a gente tem. Então, lá na base, a gente tem a identificação dessa praga, as ferramentas de amostragem para que a gente possa fazer um monitoramento, a tomada de decisão no momento correto, todo o entendimento do ambiente, né, que interfere muito na ocorrência ou não ocorrência desses problemas, dessas pragas. Então, isso é o que a gente tem como base lá, o fundamento da nossa construção. E aí, os pilares de sustentação de todo esse processo são as ferramentas que a gente usa diretamente para o controle da praga, né? Então, vamos colocar aqui exemplos das principais ferramentas. As ferramentas químicas, né? Os inseticidas químicos, sintéticos, as ferramentas biológicas, e aqui a gente está falando de microbiológicos, fungos, vírus, bactérias, também os macrobiológicos, os parasitoides, os ácaros predadores, outros grupos de predadores que a gente tem aí. Hoje, assim, é fantástico as possibilidades, né? O número de possibilidades que a gente tem. A utilização de feromônio como ferramenta de monitoramento ou mesmo de controle populacional ao longo das gerações. A própria questão da utilização ali de palhada, né? Então, a gente teve essa mudança quando a gente fala de culturas como cana, a soja, plantio direto. Isso também está envolvido no manejo integrado de pragas. Então, tudo isso, né, dentro de um quebra-cabeças, onde a gente vai pegando essas peças para que, no final das contas, nós tenhamos produtividade, sem esquecer da questão ambiental, das questões sociais, que são extremamente importantes para a nossa agricultura e que a gente preza tanto. Acho que tem um ponto interessante dessa construção que a Gabriela trouxe, de como organiza, né, o MIP, essa casa do MIP, né? Como, por exemplo, até as plantas transgênicas. As plantas transgênicas, os OGMs, eles têm lá um pilar dentro do manejo integrado de pragas. E para quem não conhece, às vezes ouve falar a transgenia. A transgenia pode ajudar a usar menos químico, né, Gabriela? Perfeito, foi uma ferramenta importantíssima e eu me esqueci de citar aqui, né? Mas a transgenia, né, e ao contrário do que muitos pensam, e tem todo um preconceito, né, vamos dizer assim, muitas vezes por não conhecer de fato como é produzido, como é feito,
as plantas transgênicas são essenciais para que a gente consiga manter tudo isso em pé, né? A gente pode diminuir, sim, a quantidade de aplicações de inseticidas químicos ou outros ativos, né? Então, as plantas transgênicas, que a gente costuma chamar de BT quando fala em insetos, né? São bastante importantes para o MIP. Hoje a gente tem plantas transgênicas nas culturas, né, da soja, milho, cana-de-açúcar, eucalipto e algodão. São as culturas que a gente tem aí possibilidade de transgenia para nos ajudar no controle de alguns insetos praga. E Gabriela, e pensando agora nos bioinsumos, né? Hoje, qual que é o papel relevante dos bioinsumos, né, como de um desses pilares dentro do manejo integrado, e como é que você está vendo esse avanço do uso de bioinsumos dos agricultores brasileiros de modo em geral? Perfeito. Bom, assim, a realidade é fantástica, né? Então, quando a gente pega aí essa casinha do MIP, vamos colocar 20 anos atrás, a gente via que o pilar de sustentação não estava dando conta, né? Que era basicamente baseado em controle químico. Então, imagine um prédio construído em cima de um único pilar, ele não é sustentado. E aí a gente tem essa adoção dos bioinsumos, de outras práticas também, mas especialmente dos bioinsumos, vindo, né, como auxílio para a estruturação de tudo isso. Quando a gente olha os últimos 5, 7 anos, o crescimento que os bioinsumos tiveram, vamos colocar em média 20% ao ano, né, é algo fantástico que mostra que é possível fazer essa integração, que é importante fazer essa integração e que ela traz resultados. Né? No final das contas, ela traz ROI, traz um retorno sobre o investimento, além de todas as questões de sustentabilidade, preservação ambiental. Hoje a gente fala muito em agricultura regenerativa, né? Então a gente já está pensando lá na frente, além de conservar o que nós já temos, reestruturar aquilo que eventualmente a gente perdeu num dado momento, né? De apoio sobre uma ferramenta só. Então, eu vejo de forma muito positiva, acredito que a gente continue nessa crescente aí pelos próximos anos, e as empresas também estão contribuindo muito com isso, no sentido de trazerem ferramentas cada vez mais eficazes, né, desenvolvimento de novas, busca, né, de novas cepas, enfim, formulação dos bioinsumos mudando bastante, então isso é fantástico. Legal. E até, assim, como nós estamos falando de pragas, pegar toda a expertise de atuação em pesquisa que a Gabriela tem e falar para o nosso público, assim, o que você tem visto hoje dos bioinsumos, qual bioinsumo ou quais bioinsumos tem ganhado destaque na agricultura hoje e levado benefício para o produtor? Olha, é uma resposta difícil de ser assim, objetiva, porque tem uma amplitude tão grande de bioinsumos, né, e isso é muito positivo. Eu vou me ater aos inseticidas, que são a minha praia, tá? Mas a gente tem pesquisa aí, hoje mesmo, né? A gente tem áreas distintas, inclusive plantas daninhas, que até então nem se falava de bioinsumos para planta daninha, a gente tem pesquisas avançando, mas dentro dos inseticidas biológicos, os micro-organismos têm sido muito estudados, né? Fungos e bactérias de forma principal. Eu vejo os vírus crescendo também muito rápido, até por conta das questões que a gente está com um pouco de dificuldade no manejo de Spodoptera, por exemplo, na cultura do milho. Então você tem baculovírus crescendo como uma ferramenta fantástica, né? Integrando, ajudando na produtividade. Mas, sem falar de grupos específicos, a gente observa que o objetivo das empresas tem sido melhorar aquele produto, trazer maior tempo de prateleira e trazer mais efetividade e estabilidade para o produto, né? Isso ajuda muito o produtor. Então, estando, né, por trás ali no desenvolvimento, auxiliando o desenvolvimento das empresas, é muito legal ver tudo isso acontecendo, sem falar nos macro-organismos também, né, Bruno? Que eu sou fã das vespas parasitoides, então cada dia mais a gente vê inovações nessa área. Com certeza. Acho que o produtor hoje, por exemplo, de milho, teve o desafio da cigarrinha. Hoje tem o Maizara, um cordíceps, que vai super bem, né? E até o produtor de cana, que tem a problemática hoje de não ter mais a queimada no canavial, trabalhar com metarrísio para a cigarrinha das raízes, né, Rafael? São avanços muito grandes, né? A gente entende que o volume de ferramentas é muito grande, né? É muito grande. E, Gabriela, a gente está chegando na reta final
aqui da nossa conversa, infelizmente. E eu queria fazer uma pergunta, que mensagem você deixaria, eu acho que para a sociedade em geral, não só para o agricultor, mas quem está nos assistindo, sobre a nossa agricultura, sobre todo esse movimento que o Brasil está participando de agricultura regenerativa. A gente queria muito um relato seu, o que você está vendo, e um recado para as pessoas que estão nos assistindo sobre a nossa agricultura. Bom, vamos lá. Eu costumo, inclusive eu falei isso num evento alguns dias atrás, né? A gente é muito cobrado, e com toda razão, precisamos mesmo sermos cobrados no sentido de trazer mais eficiência, de trazer novas ferramentas, de sermos mais sustentáveis. Mas eu deixo a seguinte mensagem: vamos enxergar o copo meio cheio e não meio vazio, né? A agricultura brasileira, gente, já avançou tanto, a gente tem muito a melhorar, mas a gente cresce tanto, a gente é tão rápido na adoção de novas ferramentas, no entendimento, as empresas, os produtores. Então, para quem é de fora do setor, que eventualmente escute algo que não seja favorável, tente entender primeiro, né? Busque todas essas informações para ver o outro lado da moeda. E para quem é de dentro do setor, também vamos olhar para dentro de casa, enxergando os pontos onde a gente pode melhorar e correr atrás das melhorias, né? Nós somos muito bons, nós somos muito eficientes, a agricultura brasileira é exemplo no mundo, e aí a gente só busca melhorias, né? Então, assim, vamos ver sempre o copo meio cheio, mas buscar ali o que pode ser feito para que ele de fato esteja 100% cheio. Muito legal. Que bate-papo, né, Rafael? Bom, muito bom. E, Gabriela, muito obrigado, muito prazer ter aqui essa conversa contigo. A Agrobiológica está à disposição para novas outras conversas e novas parcerias. Desejamos a você muito sucesso nessa sua carreira, todo esse trabalho. Tá? É isso aí. Então, deixo uma mensagem final, um agradecimento, e também aproveito para agradecer a presença e a participação aqui conosco, Gabriela. Legal, eu agradeço a oportunidade, como eu disse no início, é sempre bom poder compartilhar, mesmo que rápido, passou super rápido, né? Poder compartilhar informações, falar do que a gente gosta, falar sobre as possibilidades de manejo integrado. Usem o MIP, acreditem no MIP, né? É muito importante, através disso a gente consegue avançar sempre. Agradeço a Agrobiotecnológica, também estou à disposição e espero poder bater mais papo com vocês. Com certeza. Então, finalizamos o nosso programa e semana que vem tem mais. Tem mais. Um abraço. Obrigado, pessoal. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela audiência. E no próximo programa tem mais histórias, mais aprendizados e mais conexões que nos movem ao futuro. Eu espero você e até lá! Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento Hiper O2 Clínica Hiperbárica.